Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. O melhor agora é a nossa receita semanal. Bem, vamos buscar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Viemos falando do poder do alto, o poder de Deus. Como andar em poder. O que é o poder de Deus? Uma experiência carismática, onde você treme ou onde entras em um carismatismo. Isso é uma experiência física que tu tens por teu estado emocional, que te sentiste bem. Mas andar no poder de Deus é mais que isso. Andar no poder de Deus é conhecer o que Deus pensa de ti, confessar, falar e crer. Isso é andar no poder de Deus. Mas vamos para este conselhinho de uma igreja que não andava debaixo do poder. Veja o que diz. Primeira carta aos Coríntios, verso 1. De maneira que eu, irmãos, aí estamos todos, sim? De maneira que eu, irmãos, não pude falar-vos como a espirituais, senão como a quê? Se você entra numa igreja, carnal, eles não eram espirituais. Como a crianças em quê? Carnais, mas em Cristo. Hello! Carnais, mas em Cristo, não fora de Cristo. Era uma igreja. Era a propriedade de Deus comprada por preço de sangue, mas era uma igreja que não suportava os ensinamentos de Paulo, porque eram carnais. Você tem visto igrejas que não me suportam? Que não suportam nossos ensinos? Por que será? Por que será que não suportam a graça? Porque são crianças em Cristo e vivem conforme a carne. Diz: vos dei leite a beber e não alimento sólido. Que tipo de leite? É a lei, o velho pacto, os rudimentos. O que é alimento sólido? Vos dei a beber leite e não alimento sólido, porque não eres capazes, nem sois capazes ainda. Veja que Paulo diz: vocês não são capazes, nem ainda serão. Segue. Teve que tratá-los como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais. E qual era a evidência da carnalidade? Olha, havendo entre vós o quê? Ciúmes, contendas e dissensões, não sois carnais e andais como homens? Se eu estivesse ali, eu diria: Paulo, e se eu não ando como homem, como eu ando? Rapaz, você tem que andar como deuses. Esse é o tema de hoje, andando como deuses. Andando como espíritos, andando como anjos. O tema é andando como deuses. Por quê? Paulo disse: não sois carnais que andais como homens? Mas a pergunta é: como é que eu vou andar se eu sou um homem? Mas você é um homem, você é uma mulher, mas não podes andar pelos desígnios de tua mente secular, de tua mente, de teu raciocínio humano, porque a ti te parece ou o que você pensa. Você tem que buscar uma programação, 14 epístolas que falam de teu espírito. Ou seja, conforme a esta programação, conforme a esta doutrina que tu fosses entregue, Paulo disse: tens que andar como deuses. E como tu andas como um Deus? Tu andas como um Deus quando tu dizes: eu sirvo a Deus com limpa consciência.
Eu estou livre de pecado, livre do diabo. Eu, com uma só oferta, Ele fez meu espírito perfeito, igualzinho ao de Jesus Cristo. Eu reino em vida. Eu me declaro curado. Eu declaro que a vida de Jesus se manifesta neste corpo mortal que quer me adoecer, que quer me fazer dano, que quer me humilhar. Andar como deuses não é uma roupa, uma roupagem como uma grande, não que te pareça um cristão. Isso não tem que ver com roupa, não tem que ver com aparência. Por isso Paulo disse a esta mesma igreja em uma ocasião: vou logo, logo vê-los, para ver aqueles que se gloriam nas aparências e não no coração, no espírito. Porque a aparência, você sabe, olha, tem gente que se vê bem pesado, parece maus. Quando você se aproxima, são belas pessoas. E há outros que se veem bem, mas quando você chega perto e abre a boca, você diz: ai, que equivocado estou com essa pessoa. E saca o corpo num segundo, porque estão cheios de amargura, estão cheios de ciúmes. Nós temos uma confissão e chamamos as coisas que não são como se fossem. E os anjos, como eu entendo que é uma cobertura, e eu sou fiel a essa cobertura, os anjos não é que devem, é que tem que fazer. Eles têm que fazer sempre quando você se submete pelo caminho que tem que ir. E contigo funciona, mas primeiro tem que semear. Olha, eu levo anos nisso, não são 10 anos, e eu levo tratando com esta palavra e semeando. Isso aqui é assim, assim, persisto que assim está escrito aqui. Olha, me vieram dúvidas como vem a todo mundo, mas peraí, se isso está aqui, eu vejo aí. A dúvida me vinha na carne, a minha carne, mas o que eu fazia? Se fizerdes morrer as obras da carne por meio do Espírito, vivereis. As obras da carne vão te manifestar. Se você é um ser humano, o que você espera que se manifeste? Como um bom ser humano. E vem bem ganhadinho, porque está 100% danificado. Mas vai te dar dúvidas, vão te vir suspeitas, e começam logo. Mas vem isso aqui, peraí, deixa eu ver. Escrito está. Alô? E com essa batalhazinha assim, com o teu bom proceder, com as suas amizades, você vai vencer em todas as áreas de tua vida. Mas tens que semear. Tens que semear. Olha, aqui uma irmã me presenteou há 7 anos uma árvore de manga. E hoje comi uma manga dele. Você tem que ver essa árvorezinha, começava assim e subindo, subindo. Me deu como 20 mangas, o ano que vem vai multiplicar. Até nisso estão me disciplinando. Vou te dar pouco para... Então aqui diz: não sois carnais e andais como homens? Quer dizer que Paulo é uma pessoa que ele andava como um Deus aqui na terra. Sabe, a mentalidade dele era neotestamentária, o caminho novo e vivo. A ele foi revelado um pacto no paraíso, ele creu e falou. E então, quando fostes à igreja, olha, essa igreja fala em línguas, estavam todos os dons. Olha, essa igreja é a favorita dos pentecostais e os grupos carismáticos. Você vê, tem que falar em línguas, e de prodígios e milagres, isso é o que eles usam. Mas eram carnais. Quando você vai a uma igreja com divisões, que se dividiu a igreja, algo estava fazendo mal lá ao pastor, aí não está se pregando palavra de graça. Pode haver tentativas de coisinhas, mas quando um pastor está submetido e tem proceder, não há quem toque nessa congregação. Mas você não pode estar com isso de ciúme, porque você está andando como homem. Inveja, murmurações, está andando como homem. Você não vê que isso são partes dos atributos de sua carne? Então, andando como deuses, vencemos todas essas dificuldades. Vamos ver em Romanos 7,5. Romanos 7,5. Como Paulo falava da forma que ele via estas coisas. 7,5.
Diz: porque enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei operavam em nossos membros, levando fruto para a morte. Enquanto estávamos aonde? Imagine que tivesse alguém ali ouvindo a Paulo ali enquanto estávamos na carne e disse: Paulo, onde é que você está? Eu estou vendo tua carne. Paulo disse: não, eu não funciono em carne, você vê meu corpo, mas eu vivo como um Deus. Eu vivo no Espírito. Deus é sinônimo de Espírito. Deus é o quê? Deus é Espírito. E tu és o Espírito. Então Paulo, sempre que falava, e isso só o apóstolo Paulo, você tem que notar, só Paulo falava assim: enquanto estávamos na carne, e diziam a Paulo: onde é que você está? E onde você está, Paulo? Não, eu estou no Espírito, inclusive eu também estou vendo a tua carne. Não, o que você está vendo é esse pedaço de carne aqui, mas eu não me dou com ele. Como você não dá com ele? Não, eu me cuido, por isso disse a Timóteo: Timóteo, cuida-te de ti. E da doutrina, que a doutrina é a que te dá a revelação para cuidar de ti. Veja o que diz o Salmo 82, verso 1, que diz: Deus esteve. Sabe que isso é um eterno presente. Você sabe que Deus nunca esteve fora desta congregação dos deuses? Sabe por quê? Porque Paulo diz que tu és Espírito. O que acontece é que o pecado apagou uma informação, apagou. Então, se você cria que você estava morto, mas ele sempre esteve contigo. Por isso o salmista Davi disse que cuidaste do meu espírito, teu cuidado guardou o meu espírito. Por isso é que diz aqui: Deus está na reunião de quê? Você vê aí que Deus está com D maiúsculo e deuses com D minúsculo, porque está se referindo à congregação. Deus está na reunião dos deuses. Deus não está na reunião dos homens. Hello! Ele não quer saber disso. Por isso Paulo disse: daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, porque esses são os homens. Você sabe quantas igrejas estão lutando com carne? Jejuam, as mulheres não se vestem assim, tudo não coma isso, cuidado com, não coma carne de porco, não tome café. É sempre, olha, se você quer ver uma religião de homens, busque o que proíbe. Agora você quer uma congregação de deuses? Tudo me é lícito, aqui não se proíbe nada. Paulo disse: tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma coisa. Mas tudo me é lícito, eu posso fazer o que me der na minha santa vontade. Mas tua santa vontade está regulada por um santo Deus. Sabe que as pessoas têm medo disto? Você sabe quantas pessoas dizem que aqui as pessoas podem fazer o que quiserem e tu vais e se defende? Verdade. Tudo me é lícito. Lícito vem de licença. Tenho licença para tudo, mas nem tudo convém. As pessoas têm medo desta verdade. Os homens se metem, não o espírito. Os homens não gostam de falar disso não, porque diz: não, vai me descontrolar as pessoas. Mas é que conhecereis a verdade e a verdade te fará livre. Até quando você vai estar segurando? Olha, esses pais arreganhões que estão sempre: meu filho ele não faz isso, não faz aquilo. Não. Eles aguentam, mas chega um momento que o filho diz: hello, estou com 21 anos. Vou. Mas como você está tão aqui em tua casa, fica aqui, você não está nem casado. Não, eu quero alugar um apartamento por lá e quero ficar longe dessa casa. Estou cansado que me supervisionem e me proíbam. Agora, quando você é um pai respeitoso, amoroso, que entende carne e espírito, então os teus filhos não querem ir da casa. Tem que botar eles para fora. Deus está na reunião dos deuses. E no meio dos deuses o quê? Hello? Você sabe que Deus supervisiona a tua mente?
Sim, porque tua mente é um deusado, tua mente, com a mente é que tu serve a Deus. É uma informação que tu tens aqui. Então Deus julga. Deus julga. Olha, Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem semear, você pode aparentar 1000 coisas, mas Deus julga teu espírito. Você pode aparentar uma humildade tremenda, que está submetido, que eu sou o outro, que eu sou teu papai, que isso, mas Deus diz: eu destapo isso logo, logo. Por isso, aquele que não é desse ministério, cedo ou tarde, não é que Deus está julgando? E então, bem, por isso eu não cuido desse ministério. Você tem me visto lutando com as pessoas? Não, que isso, que aquilo, que você tem que submeter-te a mim? Não. Isso, quem está aqui é o chefe julgando todos os espíritos. E um pastor não tem que estar governando as ovelhas, que venham, que porque faltou. Tem muitos aqui, assentos vazios, isso é uma vergonha. E uma congregação de homens lá cheia, porque estão assustados, veja. Tem medo de se perder, tem medo do diabo. Aqui não, aqui tem abençoados. Não vou lá hoje não, tá chovendo. E depois tem que ficar pegando esses cassete e DVD aí na casa. Você não vê que nós somos uma congregação de Deus? Eu entendo isso, e como eu entendo o poder que há em cada um de vocês, há suficiente paciência de Cristo para suportar, para esperar. Você espera tudo que tiver a esperar. Digo, eu estou aí há 5 anos esperando minha prosperidade. Esperei 10. Levo tantos anos com esta enfermidade, confessando, e fulano que chegou outro dia se curou, veja. Foi lá e se curou. E você aí se arrastando todavia. Acalme-se. Você tem a paciência de Cristo, tem a mente, ative-a. Que eu estou orando por um noivo, por uma esposa. Calma que isso chega. Isso chega. Tranquilo, Bob. Olha, tão bom que é viver como um Deus, verdade? Você sabe que a mim me assustam o tranquilo que eu vivo. Você sabe que as pessoas estão supostas a se queixar? Estão supostas a ter temor de manhã e que vai acontecer alguma coisa, e a economia que vai explodir, que vai cair isso, que os cientistas disseram. Então tudo está programado para que você viva assustado. Busque, fale com as pessoas. É incrível como as pessoas, não é que não vivem como homem? Havia um pastor que me fez uma coisa, e quando ele viu que não foi assim, me disse: rapaz, eu não pensava que você ia responder também. E eu lhe disse: o que você pensa, que eu vivo como homem? Hello! Eu vivo como um Deus, rapaz, eu não vou falhar com você. Os deuses não falham com ninguém, os deuses não decepcionam. Os deuses estamos completos e abençoados. Os deuses vivemos confiados em uma cobertura angelical que nos serve. E as preocupações nós deixamos de lado. Chega. Você tem direito também a ficar de lado, da mesma forma que chega que se vão. Deus está na reunião dos deuses, no meio dos deuses. Como ele julga entre nós? Com o quê? Com o evangelho da graça, não com Moisés, que aí tá frito, aí tá liquidado e te mete debaixo da lei. Aí a lei mesma te julga. Aqui não, aqui é Deus mesmo. Por isso é que ele diz que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele, porque está metido aí dentro. Ele está contigo unido, e tu te conheces tão bem.
Diz: até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Até quando você vai estar comprando esses livrinhos de psicologia? Lendo que os signos do zodíaco? Até quando você vai se permitir? E julgam injustamente. Se vocês são deuses, vocês não estão supostos a estar lendo cartinha e conselhinhos desses por telefone, como é que é? Dos parapsicólogos e psiquiatras e quê? Tratando com psiquiatras, o que ele faz é tirar o que você tem na mente, que às vezes combina. Mas até quando você vai suportar o conselho de gente que não é Paulo, o Evangelho? Veja como diz: defendei ao débil e ao órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado, livrai ao aflito e ao necessitado, livrai-o das mãos dos ímpios, de pastores assalariados, de sinagogas. Por isso não são igrejas. Te conhecem em carne. Não sabem, não entendem, andam em trevas, ou seja, em seus próprios raciocínios. Não é que estão vivendo lá, não. Andar em trevas, olha, é que você não vê, andam como homens. Andam em trevas, tremem todos os fundamentos da terra. Eu disse: vós sois deuses. Diga: eu sou um Deus. O chefe é que diz: você não pode ir. Olha, se você não se chama Deus nesta noite, se você não te consideras um Deus, estás faltando ao respeito a alguém. Eu disse que tu és um Deus. E tu lá: não, eu sou um espírito. Eu sou um cristino. Eu sou um cristão. Eu não gosto disto. Certamente, se essa é a tua própria carne que quer te fazer dano. Se você não gosta disso, você está doente, rapaz. Você está se enganando. Não é? É isso que você tem que fazer: livrar o aflito e o necessitado. Eu quero livrar-te. E isso é o que nós fazemos, livrando aos aflitos que estão por aí, crendo que são 2 ou 3 pedaços de carne dessas cubanas, porto-riquenhas, nicaragüense. Você não é isso. Sua cidadania está nos céus. Eu penso Deus aí gritando: eu disse, vós sois deuses. Disse eu. Isso não foi José Luiz que disse, nem Crescer nem Graça. Sou eu, nem Paulo. Sou eu que digo pessoalmente que vocês são deuses. Sim, assim. E todos vós, filhos do Altíssimo. Sim, porque os deuses são filhos. Hello. Não, eu sou filho de Deus, mas Deus não. Não seja travesso. Não seja cabeção. Não, eu sou filho, mas não, esse de deuses não. Como se isso é sinônimo. Olha, você não era filho de teu pai? E tu és pai do teu filho? E depois te converteram em avô? E és esposo? E és amigo? E tu tens um montão de posições, pois espiritualmente tu és filho de Deus, filho do Altíssimo, pois também é um Deus em posição. Tu tens muitas posições. E depois veja o que te disse: mas como homens o quê? Que não deves andar como homens, mas como homens morrereis. E como qualquer dos príncipes caireis. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Crescendo em graças, julgue a terra, porque tu herdarás todas as nações. Olha, a ordem se inverteu. A lei foi dada para os judeus. A lei foi dada para os judeus, a graça para todas as nações. Inverteram. Meteram a lei a todas as nações e a graça escondida. Então agora, quando brota a graça, temos os deuses por aí julgando. Te cuida com esse ministério. Essa gente fala estranho. Esse é o idioma dos deuses.
Eles é que estão mudos, que não sabem nem falar. Pastores mudos, congregações mudas, que não se atrevem a dizer nem que somos abençoados. E menos chamar-se deuses. Isto são uma das falsas doutrinas que nos criticam a nós. Eu tenho um panfleto em casa que diz: a falsa, os deuses pequenos, os pequenos deuses de crescer em graça. Veja que críticas, os pequenos deuses de crescer em graça. Porque é que as pessoas não entendem. Se você diz aí, não entendem, tremam todos os fundamentos da terra. As pessoas não entendem, não nos querem entender. Por isso nós nos gozamos tantos quando alguém entende por aí. Quando alguém nos diz: rapaz, olha, eu fui cortado, eu entendi. Olha, um Deus mais que entrou pela porta, um amador da verdade que regressou a casa. Porque olha, todas as religiões do mundo são como o filho pródigo. E o papai, olha, lembra-se do filho pródigo, que papai ficava sempre olhando lá pelo caminho. Deixa eu ver se vem uma silhueta ali, deixa eu ver se vem meu filho. Não, eu ficava triste quando via que não era um desconhecido. E o papai do pródigo ficava esperando, disse que até mesmo vendo de longe, saiu a correr, regressou a casa. Assim estão todas as igrejas protestantes, evangélicas, católicas, todas as denominações estão pródigos. Você vê, papai está esperando. Olha, se visse na internet alguma coisa, um qualquer, oxalá que tomassem um Deus te abençoe por aí em algum lugar, para que não coma mais bolota de porco, mas que caminhem como deuses. Assim passo eu. Quem vem? Lá na Venezuela chegou uma pródiga. Chegaste tu és um pródigo. Até tu chegares aqui, tu estava comendo bolota de porco, não sabia nem quem tu eras. Tu eras um desventurado e eras um desgraçado também, porque não tinhas graça. Pastor, você está me chamando de desgraçado? Cuidado. Agora não, agora tu és um agraciado, porque conheces o idioma do reino celestial. Tu sabes quem tu és. Imagine quando você estava metido nessas leves tribulações que chegaram a ti, e tu aí sofrendo um pouquinho, e daqui a pouco dava uma ira. Olha, vai me respeitar, situação qual for. Carne, respeite-me, que eu sou um Deus sobre esta terra, vou caminhar como um Deus, não recebo isto. As pessoas se curariam. Olha, os anjos ouviram aí. Você tem que se preparar, tem que estar aí para quando Deus diga: agora toca você. Se esse é o ideal maior que você poderia, mas tens que proceder. Mais uma vez, você se posiciona adiante. É como uma bicicleta, quando você está muitas vezes com ela fora do chão, e daqui a pouco você põe ela no chão, então começa a ir para frente, você cai em tempo. Essa informação de teu espírito, de tua família, eu que faço é enriquecer tua vida, dando-te uma informação que você não vai encontrar em nenhum lugar. Não é que não exista. Se existisse, eu teria escutado para gozar-me também. Hebreus 5, verso 11 ao 14. Hebreus. Vamos ver o que aconteceu com essa gente. Esses versos, muitas pessoas conhecem, mas tem que ler de novo. Porque se posicionam em outro tempo, em outro ângulo de ensinamento. E agora vou aplicar melhor. Acerca disso temos muita coisa que dizer, mas difícil de explicar, porquanto vos fizeste tardios para ouvir. Tardios para ouvir, diga, tardios para ouvir. Você sabe que você pode estar aqui e estar atrasado, você está tardio em ouvir? E pode estar aqui e pode ter um entendimento embotado. Não corta, não entende. É difícil de aprender por umas situações pessoais ou questões de formação de caráter. Mas esta é a sua salvação. Pois esta congregação era tardia para ouvir, olha, dizendo:
devendo já ser mestre depois de tanto tempo, assim estão os pastores por toda parte, devendo ser mestres, um pastor que não ensina isto já não é pastor. E se recolhe a oferta, está lastimando porque está em ganho desonesto, porque está dando uma erva envenenada às ovelhas e ainda cobra. Ensinando por ganho desonesto o que não convém. O pastor que não pregue a informação que nós estamos dando está enganando a igreja. Deve se sentar. Miami está cheia de todos esses enganadores. Todas estas congregações de pastores, todos são enganadores. E não me querem na rádio. Eu vou fazer um programinha. Se me dão uma hora de programação, todos os pastores vão embora. Mas por que eu estou falando mais palavras? O que eu falo? Não, é que você está dando informação de deuses e o que eles têm são gentes raquíticas, ovelha com perna quebrada, é lá o que estão dando é veneno para elas. E tem medo desta informação que dá vida ao cansado, que levanta os ânimos ao débil, levantam, covardes que são. Por salários e por questões pessoais não querem, vendo aí escrito. Por isso não se atreve a debater comigo, nenhum deles se atreve. O teólogo maior que for não consegue debater comigo, porque ele não vem aí. Vai ver e vai dizer, o que eu vou fazer? Como é que eu vou enganar ele? Como é que eu vou discutir com ele? O que acontece é que não são humildes, andam como homens, não querem dar seu braço a torcer. Se eles aceitam o que eu digo, então eles vão dizer que estão equivocados, vão ter que começar de novo. O currículo tem que mudar completamente. Tem que mudar o currículo de todas as igrejas. Eles dizem, rapaz, eu não. Eu vou morrer aqui mesmo, velhinho, e que outro faça, mas eu não. Eu disse que estava mal, que eles eram um diabo, que eles eram um apóstolo. Como é que eu vou voltar agora para trás? Graças a Deus pelos honestos, verdade? Aqueles que dizem, não, eu é que estou equivocado. Veja, isso é incompreensível, não sei como eu e você, isso é muito simples. Porque eu leio daí. Diz, porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tendes necessidade de que vos volte a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E chegastes a acertais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é o quê? Criança, como os coríntios, crianças. Mas o alimento sólido é para os deuses, é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante ao deusado, à perfeição. A Colossenses capítulo 3. Regressamos um pouquinho. Depois de Filipenses está Colossenses capítulo 3. Pastor, você está falando muito forte com os pastores. Forte? Paulo é que chamava eles de bestas, de cachorros. Há que tapar-lhes a boca, esses palavreiros corruptos de entendimento. Eu não, eu os trato bem. Eu os trato suave demais. Eu não tenho nem que repetir seu cálculo a Paulo. Rapaz. 3:1. Se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Ponha os olhos nas coisas de cima e não nas da terra, porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se haveis o quê? Ressuscitado. Pastor, eu ressuscitei? Certamente, teu espírito estava morto e o ressuscitaram. Tua carne não, tua carne está viva. Mas isto é uma ressurreição espiritual. E aquele que ressuscitou, que já despertou espiritualmente, pois tem que buscar as coisas não desta terra. E quais são as coisas dessa terra, pastor?
pois os ensinamentos dos homens, a religião, o legalismo, a lei, Moisés, o velho pacto, essas são as coisas da terra. Esse foi um pacto para a carne, acrescentado. Você não pode comer tudo que está neste livro. Você tem que lê-lo, mas não comê-lo. Porque este é um livro maldito. Esse é um livro mau. Esse é um livro diabólico. Esse livro ferrou todas as nações, ferrou por milhares e milhares de anos, por estar lendo a Bíblia. Pastor, mas esse livro é o que você está usando? Sim, mas eu estou no novo pacto, e não só no novo pacto, as 14 epístolas de Paulo, mas eu saco o Espírito por trás desta letra. Porque até mesmo nas cartas de Paulo, se você ler em letra, não vai entender. Por isso, às vezes, você se confunde, pega um pastor pela rádio pregando um pouquinho. Olha, pastor, escute a fulano falar de predestinação. Ele não sabe nem o que está dizendo. Veja, escute, vem dizendo que a graça é assim. Olha, sim, se isso já está quase do outro lado. O outro lado é onde está. Porque você pode ler a graça, a letra. Tem que haver uma submissão. Tem que haver, para entender a graça, você tem que... É um processo. E tens que aplicar, tem que crer e viver por isso e entregar-te a isto. Gálatas 5,16. Aqui está Filipenses, aí mesmo, para que não te vá muito longe. Filipenses, que é antes de Colossenses, veja o que diz o verso 17. 3,17. Irmãos, sedes meus imitadores, e observai aos que assim se conduzem, segundo o exemplo que tendes de nós. Porque por aí andam muitos, dos quais eu vos disse muitas vezes, e até mesmo agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São o quê? Inimigos da cruz de Cristo, no propósito de ter morrido na cruz. E quando diz por aí a muitos, os muitos que haviam por aquele tempo eram os apóstolos e todos da circuncisão. Não havia mais ninguém. Não eram tantos. Não sabiam multiplicar sobre a face da terra. Era um grupinho ali na Ásia, em Jerusalém. Outro grupinho. Pedro, cabeção, era um deles. Esses livros de história, às vezes... Você sabe que eu, sabendo quem é Pedro, tão desobediente que foi, como tirou a graça, como tirou as coisas do apóstolo Paulo, como desvirtuou a mensagem da graça, como cooperou para que matasse a Paulo quando foi em Roma. Você crê que eu vou crer que o Espírito Santo matou Ananias e Safira? Isso foi que, como com a mesma espada que cortou a orelha, como não quiseram entregar a venda da casa, cortou a cabeça deles e depois disse: olha, o Espírito matou eles. Deus vai respaldar um cabeção como esse? Isso é uma máfia, é o que eles tinham lá. Eles venderam a propriedade e trouxeram parte, mas Pedro o que queria era tudo, porque eles estavam se enriquecendo. Você não vê que as pessoas vendiam as propriedades e levavam o dinheiro aos apóstolos? Ou você crê que... Da onde é que saiu Roma e o Vaticano com toda essa riqueza? Foi daí mesmo que saiu. Ele foi um dos principais que começaram isto. Hello! Onde você estava? Estão assustados com essa informação, né? Os deuses não se assustam. Os deuses pensam que servem a Deus com a cabeça. Sim, pastor, mas isso está escrito aí. Aí está escrito um montão de coisas que através de 2000 anos, esses reverendos começaram a mudar coisinhas e pôr. Ainda que não possam tocar nas 14 epístolas de Paulo,
Como eles não entendem, não vão mexer nelas, não as entenderam. Para eles isso aqui, deixa isso aí. Você não vê que Deus guardou essa revelação para essa última hora? Olha, a encerrou e meteu um código. Código 0014. São 4 númerozinhos, sabe? 0014. Terminamos com Gálatas 5,16, verdade que sim? Não, me restam 2. Gálatas 5,16. Antes de Efésios. 5 que é 16. Digo, pois, andai em espírito. Hello. E não satisfaçais os desejos do homem, da carne, porque o desejo da carne é contra o espírito, e o do espírito é contra a carne. E estes, plural, se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo do quê? Eu não fico vendo por essa gente aí, olha, eu vivo pelo Espírito e guardando os mandamentos de Moisés. Se tu te metes no deusado, automaticamente a lei não pode tocá-lo, você está livre da lei. Porque o reino de Deus, o reino dos deuses, onde Deus é o rei, o reino de Deus não é comida nem bebida, senão justiça, paz e gozo no Espírito Santo. No Espírito Santo, pastor. E o que é isso? Uma pomba? Não. É a informação que Paulo nos deu. Lembra-se? Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Então o Espírito Santo veio com a interpretação na boca de Paulo. E então o reino de Deus é paz, gozo neste conhecimento do Evangelho. Porque o Espírito Santo é o Evangelho, não é uma pomba lá voando por aí e uma pessoa dando voltas assim, parece um louco. Falando em aringosa por aí. Paz, justiça. Você é justo com os demais, você ama aos irmãos. E então, quando você ama e tem essa informação, você anda em gozo. Você tem o reino de Deus. Você não vive assustado se tem gozo. Eu não disse alegria. Alegria é passageiro, o gozo fica, permanece. E nada te molesta. Você tem uma paciência de Cristo, ou seja, se ativa em ti, que pega as coisas com calma, és pausado, não toma decisões assim, és paciente com os demais, com os que estão ao teu lado, é paciente. Não te levantas automaticamente a tomar decisões imediatamente, a responder, não, você se põe, pensa, se eu posso fazer isso, aquilo, sabe a situação que ele está vivendo, espera, logo, logo você vai decidir. Abba, Pai, andando como deuses. Esse foi o menu, a receita que baixou do céu hoje para todas as nações. O Ministério Crescendo em Graça é o ministério de deuses andando como os que são deuses. Os deuses não dizem aleluia agora, porque um Deus não está em debilidade. Os deuses dizem Abba, Pai, porque já ressuscitaste com Cristo e já está em comunhão. Você diz aleluia, aleluia é aquele que tem necessidade. Aleluia não é uma expressão de louvor. Aleluia é ajude-me, estou aflito, estou necessitado. Que quando se ativa o deusado, então tu não dizes ajude-me, tu dizes Abba, Pai, querido Pai. Estamos? Esse é o idioma dos deuses. O idioma dos deuses. Andando como deuses. Às vezes você anda como homem, mas o chamado é andar como deuses.
abençoados. Boa noite, saúde ao Deus que está ao teu lado.